Você sabe o que são vieses comportamentais e como que isso te afeta na hora de fazer uma alocação, uma desalocação, entender um pouquinho mais sobre o rendimento de um fundo imobiliário? Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer um pouco mais sobre como que esses vieses comportamentais afetam diretamente a evolução do seu patrimônio ou a queda nele também. No geral, existem 5 tipos de vieses comportamentais que afetam diretamente os investimentos. Eu não vou trazer aqui como se fosse uma ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas sim 5 que podem ser aquilo que você está pautando o seu investimento e pode estar depreciando o teu portfólio ou mesmo agregando para o teu portfólio. Então não existe uma ordem exata, tá? Só isso para ficar bem claro. O ponto é que esses 5 pode estar sendo afetado de maneira um ou outro dentro do teu portfólio e isso pode estar fazendo ter um patrimônio abaixo daquilo que você espera. Bom, o primeiro deles é o viés da ancoragem. Tá? O que é ancoragem, pessoal? É você olhar para o preço que foi um fundo imobiliário. Ele bateu R$100 a cota, hoje está 70. Então vou ficar nele, porque uma hora ele vai voltar para R$100 e aí na hora que ele voltar, aí eu saio. Então você está ancorado dentro de um preço mais elevado, em que hoje está abaixo, e você acaba não querendo sair desse fundo. O que tem que entender aqui dentro dele é se a dinâmica do fundo mudou, se o mercado mudou. Se antes ele tinha um imóvel que valia 1 bilhão, por exemplo, e hoje esse mesmo imóvel está sendo avaliado em 700 milhões, então é natural que o fundo vai ter uma depreciação, o preço patrimonial ele vai cair, mas ao mesmo tempo a cotação pode cair mais porque o burburinho no mercado foi maior e automaticamente você está com valor abaixo da cota patrimonial. Então se ancorar nesse preço e não se ancorar num ativo que tem uma boa gestão, que tem uma qualidade muito grande, que vai te trazer retorno no longo prazo, visto todos esses aspectos que complementam muito bem uma gestão de fundo, pode fazer com que você perca muito dinheiro ao longo do tempo. Outro viés é o FOMO, First of Missing Out. O que significa isso, basicamente, pessoal? Medo de ficar fora. É quando você vê um ativo que estava pagando, por exemplo, 1% de provento ao mês, e de repente ele começa a pagar 1,3%, a cotação sobe, você fica com medo de ficar fora e você vai sair comprando esse fundo sem avaliar se esse ativo, de fato, vai trazer recorrência nesse investimento, nesse dividendo, ou se é algo esporádico, é uma venda pontual. Então esse daqui é muito importante, principalmente quando a gente olha, né? Um fundo está pagando mais elevado ali por um período. Isso é recorrente de fato? Se você faz uma alocação muito mais focada, olhando apenas para dividendo, pode ter um prejuízo muito grande à frente, visto que caso esse provento vier para baixo, as pessoas vão querer sair também porque o provento baixou. Então, fazer a alocação dessa maneira pode ser muito prejudicial para o teu portfólio. Outro viés comportamental é o viés de confirmação. O que significa isso, basicamente? Viés de confirmação é quando você vai buscar informações que corroboram com aquilo que você imagina. Então, vou dar um exemplo. Você tem um fundo de shopping que já foi aquele melhor shopping que existia na região, hoje ele não é mais. Criaram-se outros shoppings, tem uma redondeza um pouco mais depreciada também do ponto de vista econômico. Fatores externos afetaram diretamente e você vai buscar o porquê que esse shopping ainda é o relevante da região, por que é ele que vai continuar sendo o melhor. Então, você faz dessa maneira, vai buscar informações que corroboram com aquilo que você pensa, e você não vai conseguir enxergar o que está em torno, que está jogando esse patrimônio para baixo, e que talvez faça você perder mais dinheiro olhando para um prazo mais à frente. Então, olhar para esse aspecto é muito importante para que dessa forma você consiga fazer o quê? Entender o que tem de fato acontecendo dentro de uma categoria, ou mesmo de um fundo diretamente, e a partir dali, você fazer uma alocação sem ficar buscando informações que corroboram com aquilo que você busca em relação ao mercado. Um exemplo desse, os juros está elevado, vou continuar então em ativo de CDI+. A inflação vai disparar no Brasil, então vou comprar fundo imobiliário que tem a inflação disparada. O correto numa alocação não é você ficar olhando para as coisas pontuais que estão acontecendo, mas sim trazer uma alocação que ela reverbere ao longo do tempo e consiga dessa forma ter uma sustentabilidade, uma tranquilidade para quem está alocando e muito mais preocupado olhando para curto, médio e longo prazo do que apenas para curtíssimo prazo, olhando apenas para um provento mensal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você está com algum desses vieses batendo bem forte ali dentro da sua alocação. Quer dizer, eu vou deixar meu telefone aqui embaixo para você me chamar para a gente bater um papo um pouco mais profundo em relação ao seu portfólio e eu consigo te ajudar dessa maneira a ficar mais tranquilo em relação ao mercado dentro dessas alocações. Só me chamar aqui no WhatsApp ou mesmo aqui no QR Code, que já a gente bate um papo e conversa um pouquinho mais. O quarto aspecto que eu vou trazer para vocês aqui em relação a viés comportamental é o excesso de confiança. O que é isso basicamente, pessoal?
Ah, eu trabalhei no setor logístico por 15 anos, então conheço tudo do setor logístico, então eu invisto no setor de fundos imobiliários de logística porque eu sei o que eu estou fazendo. Ah, eu invisto no fundo de shopping porque eu trabalhei em shopping, na gestão de shopping por 20 anos, eu sei o que eu estou fazendo. Esse excesso de confiança é muito perigoso, porque você pode estar olhando para uma microanálise ali de um setor, de uma região específica, que pode não ser impactado pelos outros ativos dentro do portfólio. Então, por exemplo, tem um fundo imobiliário que vai ter um shopping aqui em Porto Alegre e vai ter um outro shopping em Recife. Então, olha a distância que existe entre um e outro. São mercados totalmente diferentes e é muito difícil ter uma análise mais aprofundada em relação a isso. Então, principalmente quando a pessoa está olhando apenas de final de semana, olha pontualmente como funciona esse fundo imobiliário. Então, ter essa questão de confiar demais naquilo que você está fazendo é um risco muito grande. Por quê? Porque façam que você, dessa forma, pese um pouquinho mais nessa alocação, traga algo que de fato não seja sustentável, olhando para curto, médio e longo prazo, e que naquele primeiro momento pode ser muito bom, mas que daqui a pouco começa a sair uma notícia na cidade A, cidade B, cidade C, que não corrobora com aquele excesso de confiança que você tinha e você está sobrealocado, seu patrimônio vem para baixo. E agora, o último viés comportamental, mas não menos importante. Por quê? Esse aqui agora eu estou falando de aversão à perda. Lembra que eu falei lá no primeiro que o viés da ancoragem é que você tinha um preço, a cotação caiu e agora você vai esperar voltar nesse preço? Agora aqui é um pouco diferente. Aqui é quando você vê essa cotação caindo 10%, por exemplo, ou 20%, e você vê que está negativo e você não desfaz do fundo, porque você não quer perder naquele fundo, você não quer perder naquele ativo. Por mais que ele tenha te entregue já dividendos, tá positivo para você, por mais que você veja que o cenário não está ficando bom, o cenário está ruindo, e pode sim cair 40%, 50% e ter uma perda muito maior, mas aqueles 20% que está negativo te faz ficar mais preso ali dentro do ativo e faz com que você não faça a venda. Então a aversão à perda é também uma das preocupações maiores dos investidores, justamente porque é algo que de fato machuca muito. Então a pessoa olha para a questão da ancoragem, que o preço era aqui em cima e veio aqui para baixo, então está se ancorando nesse preço aqui em cima, e a aversão à perda é não vendo no prejuízo de jeito nenhum. Mas muitas vezes o melhor que tem a ser feito é de fato sair daquele ativo e trazer para uma outra classe ou um outro ativo que faça mais sentido. Isso acontece. É natural dentro de uma carteira você ter uma diversificação e uma descorrelação, e ali dentro vai ter alguns ativos que vão superar aquilo que você esperava e alguns ativos que vão ficar abaixo daquilo que se esperava. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu comentário aqui embaixo para eu entender nesse momento se essa questão dos viés comportamentais está batendo para você e qual é o que te impacta mais e qual você gostaria de melhorar.